Olá! Hoje eu quero gravar um vídeo um pouco diferente, sem roteiro, em que eu vou comentar 5 livros que de alguma forma mudaram a minha vida. O título parece um pouco afetado, porque dizer que um livro, uma obra de arte, seja um filme, uma música, uma série, um livro, uma peça de teatro, mudou a sua vida, soa sempre muito exagerado. E eu tinha essa ideia porque, pra mim, o que poderia realmente transformar uma pessoa seria o encontro pessoal com outra personalidade. Seja um amigo, seja um par romântico, seja consigo mesmo, de certa maneira, seja com Deus. Então, eu acho que o encontro pessoal com outra personalidade costuma ter um impacto maior na mudança da vida das pessoas. Porém, de certa maneira, ler alguns livros é encontrar outra personalidade ali. Então, eu não posso mais, por exemplo, conhecer Dante Alighieri em pessoa, mas eu posso conhecê-lo ali pelo meio da obra de arte que ele nos deixou, ali na Divina Comédia. Eu não posso ali conhecer Frank Sinatra, vamos dizer assim, Michael Jackson, pessoalmente, mas eu posso conhecê-lo indiretamente pela obra que ele nos deixou, que eles nos deixaram. E esses 5 livros, de certa maneira, foram como encontros pessoais que eu tive com outras pessoas, em que essas pessoas, de certa maneira, me pegaram pela mão, me colocaram no lugar mais alto e me mostraram um horizonte que antes eu desconhecia. Então, é mais ou menos o começo do Rei Leão, quando o Mufasa pega o Simba e vai mostrar ali o reino, onde bate o sol, onde bate a sombra e coisas desse tipo. E esses encontros, que se manifestaram como leituras, tiveram um impacto realmente grande em mim e mudaram as minhas maneiras de agir no mundo, por assim dizer. Então são 5 livros, aqui estão 5. Não estão em ordem top 5, nada desse tipo, tá? Então estão na ordem em que eu os li. E aí, à medida que eu for falando sobre eles, vamos contando aqui a história de como eles chegaram a mim e qual foi o impacto que tiveram na minha vida se eu conseguir expressá-lo de maneira correta. Então, só aqui um pequeno enquadramento da minha situação. Eu tive uma formação basicamente de ciências exatas. Então, até como estudante de ensino médio, eu sempre fui um cara da matemática, da física. Eu fui um aluno de Olimpíadas de exatas, fui bem sucedido nisso. Consegui medalhas de ouro em Olimpíadas Brasileiras de Física e de Matemática. E como todo aluno de exatas de ensino médio, com algum sucesso, eu era bastante orgulhoso. Então, para mim, matemática e ciências naturais eram um conhecimento, e o que o pessoal chamava de humanidades ou ciências humanas ali era uma espécie de conhecimento inferior, assim, sem muito respaldo científico, sem nenhum tipo de impacto real no mundo e tudo mais, que esse é um pensamento muito comum em estudantes de exatas jovenzinhos, assim. Então é comum o sujeito aprender a primeira lei de Newton, aí começar a questionar se Deus existe, esse tipo de coisa. Então eu não fui muito diferente desse roteiro. Então havia as ciências das matemáticas, físicas e químicas, e havia conhecimento inútil e boboca. Então, ter essa ideia na minha cabeça foi um atraso na minha vida, em certo sentido, porque eu deixei de experimentar muitas coisas boas, muitas leituras, muitos assuntos interessantes, digamos assim, nessa minha fase de 15 a 20 anos, então teve esse impacto negativo. Porém, eu vejo hoje, em retrospecto, que também teve um impacto positivo, no sentido de que eu não me armei assim, com preconceitos de assuntos ou de visões de mundo, e me deu a minha profissão, que até hoje eu tenho. Então, eu me formei em engenharia civil, né? Eu fui fazer engenharia civil aeronáutica no ITA. Sempre gostei muito de matemática, queria ser professor de matemática e consegui. Então, assim, eu profissionalmente sou muito realizado, porque até hoje eu amo os números, eu tenho uma amizade muito forte por eles. E eu quero estar, digamos, nesse mundo da matemática até o último dos meus dias. Mas enfim, então até os 20 anos, o João Marcos de 20 anos era um rapaz orgulhoso e achava que quando você aplicava o termo ciências humanas, por exemplo, as humanidades, o que você queria fazer era roubar o prestígio da palavra ciência que havia sido adquirido com as ciências exatas e aplicar em outro contexto. Então isso dá o tom de quão idiota eu era. Ok, dito isso, quando eu tinha cerca de 20 anos, 20 anos, eu estava no segundo ano da faculdade de engenharia civil, então o meu mundo era de ciências exatas ainda, já comecei a dar aula naquela época em cursinhos populares, e acho que eu tinha uma amiga do cursinho de geografia e tal, e eu conversava com ela sobre assuntos do mundo, ela era muito questionadora, eu gosto muito dela até hoje, e nas conversas eu via quão ignorante eu era. Então eu tinha algumas ideias, algumas inclinações de pensamento, mas eu não conseguia expressá-los
e eu não conseguia embasá-los e eu não conseguia argumentar bem. Então eu vi que algumas ideias que eu recebi eram claramente erradas. Então, do tipo, Venezuela é uma democracia, vamos dizer assim. Mas eu não sabia expressar isso de uma maneira coerente, por assim. Não sabia expressar meus pontos de vista de uma maneira coerente porque eu não tinha, digamos, conhecimento. Simplesmente isso, tá? Eu não tinha visão de mundo, eu não tinha lido nada, nem me debruçado em cima de nada com sinceridade. Então, as opiniões que eu tinha sobre, digamos, política, ciências sociais, esse tipo de coisa, eram completamente superficiais e fingidas. E geralmente eu desenvolvia minhas opiniões durante as conversas. Então, o tempo que eu tive para estudar aquela opinião foi 10 segundos, que foi o tempo que eu tive para responder em alguma conversa que eu estivesse embrenhado. E aí eu comecei a me sentir muito burro. E uma coisa que as ciências também exatas me ensinaram foi que se você não sabe alguma coisa, você pode aprender estudando. Então, essa é uma habilidade muito boa na vida, tá? Então, em vez de você reclamar da sua ignorância, você vai lá atrás de estudar e aprender e ver como que aquelas coisas se desenvolvem na prática. Então, em algum momento, com 20 anos de idade, eu olhei pra mim e falei, cara, eu sou burro feito uma porta, eu não consigo argumentar, não consigo articular minhas ideias e eu nem tenho ideias. Então, esse é o ponto que eu tenho. Então, é como se eu fosse um estômago vazio e agora eu preciso, sei lá, tentar encher esse estômago de alguma maneira. Ok. E eu lembro que certo dia eu estava na finada livraria Saraiva, aqui em um shopping em São José dos Campos, e eu passei na livraria, comecei a olhar e falei, vou comprar um livro aqui. Até então, como leitor, eu havia lido muito livro de fantasia, Harry Potter, alguns best-sellers da época, tudo mais, mas nada particularmente profundo, assim, que valesse a menção. E aí eu tava na seção de livros de bolso, a Saraiva tinha uma coleção chamada Saraiva de Bolso. E aí tinham vários clássicos baratos e acessíveis, né? E no formato que eu gosto, que é o formato de bolso, eu prefiro o livro de bolso do que capa dura. E aí eu passando lá, eu peguei, vou começar do começo aqui. Onde que é o começo das humanidades? Acho que é a filosofia grega. Qual que é o livro mais barato aqui, mais fininho de filosofia grega? E aí eu cheguei no livro, que é o primeiro da lista, que eu acho assim, foi a providência divina que colocou esse livro na minha mão para que eu começasse os meus estudos. E o livro é esse aqui, o primeiro deles, tá? A Apologia de Sócrates. É um livrinho de 40 páginas que eu li na época, assim, sentei para começar a ler e fui até o final, ele é muito, muito fininho, como vocês podem ver, aqui ainda tem comentários sobre o livro e tudo mais. E o impacto que esse livro teve em mim determinou tudo que eu faço até hoje, nesse sentido de estudos, tá? Então eu fui sentando lá, como é que o pessoal fala hoje, fui procurar prata, voltei com ouro, enfim, né? Prometeu tudo, entregou mais ainda, esse tipo de coisa. Porque basicamente esse livro é a certidão de nascimento da filosofia. Então havia essa personalidade, Sócrates, que eu só conhecia de ouvir falar das aulas de filosofia, em que eu sentava no fundo da sala e ia fazer equações logarítmicas. E aí o Sócrates está se defendendo no tribunal da acusação de que ele corrompia a juventude e como é que é? Corrompia a juventude e pregava o culto de novos deuses, alguma coisa desse tipo. E durante o tribunal, a leitura esse livro é muito bom porque ele é como se fosse um filme, tá? É a defesa do Sócrates. É um grande diálogo, ele argumentando sobre o modo de viver dele. Então, basicamente, o pessoal chega lá e fala, olha, você está fazendo isso de errado, e isso tá se metendo muito aí no modo de pensar do povo aqui, tá corrompendo os jovens estão meio rebeldes, tá ensinando as coisas esquisitas. Então, abdica desse tipo de vida que você tá levando e você tá salvo aqui. Se você for continuar com essas suas conversinhas aqui, nós podemos te executar. E aí, o que você vai escolher? E aí, claramente, na minha cabeça, eu pensava, o cara vai querer ficar vivo, né, tal. E o argumento dele é no sentido contrário. O que ele fala é o seguinte, meu amigo, você acha que eu estou preocupado em estar vivo ou estar morto? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem ligando. Se é pra eu beber a cicuta, se é pra eu ser morto, pode me matar. Mas eu não vou abdicar dos meus princípios. Então, o que me preocupa não é estar vivo ou estar morto. O que me preocupa é se eu estou tendo uma vida justa ou uma vida injusta. Se eu estou sabendo as coisas ou, como vocês, se eu estou apenas fingindo que eu sei. Porque o Meleto, que tá me acusando aqui, Meleto é um dos caras que eu acuso, né? Ele tá fingindo preocupação sobre assuntos que ele sequer pensou. Porque tudo que eu pergunto pra ele, ele não sabe me responder. Então, a minha preocupação é não viver uma vida de mentiras, que nessa que vocês estão vivendo.
Se esse meu modo de viver me levar à morte, que seja, eu não tô nem ligando, eu não tô nem aí, podem me matar. E aí o julgamento, é feito o julgamento, né? Não tá no livro, e ele realmente é condenado a ser executado, né? Bebê não se cicuta. E aí vai ser outro diálogo, né? O Fedon. E aí no final ele fala assim: olha, tudo bem, fui condenado à morte, ok. Eu vou para a minha morte e vocês continuam com a vida que vocês estão levando aí. Quem está em melhor sorte, quem vai se dar melhor, só os deuses sabem. E aí quando eu acabei de ler, eu falei: caramba, eu sou um desses caras. Eu sou um desses caras de quem ele tá falando. É o pessoal que finge que sabe alguma coisa e não sabe nada. Finge que está preocupado com situações com as quais nunca pensou. Finge que se escandaliza com coisas banais e fazem coisas muito piores. Em vez de ter um espírito que nem o desse cara aqui, corajoso, que nem o do Sócrates, eu tenho o espírito dos acusadores dele. Eu tenho o espírito da massa de Atenas que o acusou. E aí, realmente, eu lembro que eu li, depois outro dia eu reli o livro, e eu fico com ele na cabeça, eu ficava andando com ele, circulando, meu aqui é todo rabiscadinho, não sei se vai dar pra ver, mas o livro eu fico com as anotações nas margens e tudo mais. E eu fiquei meditando naquilo, eu falei: caramba, será que eu vivi uma vida de mentiras até agora? Será que eu vivi uma vida de fingimento? Será que eu sou um desses caras? E eu realmente me preocupei com aquilo. Eu falei: preciso continuar essa aventura, vou pegar outro livro pra ler. E aí eu voltei na Saraiva, ficava próximo da faculdade, e os livros eram baratinhos, esses de bolso, tá? R$ 15, sei lá. E aí eu falei: ok, que livro que eu vou ler agora? Qual que é o outro clássico, assim, da, da, das humanidades, por assim dizer? E aí eu lembro que meu pai tem um livro favorito do meu pai. E tava lá, brilhando o livro. E falei: quer saber? Eu vou pegar esse daqui agora. E aí chega no nosso segundo livro, que mudou a minha vida, que é este rapazinho aqui, ó. Confissões de Santo Agostinho. Então, acabou de nascer meu quarto filho, eu coloquei o nome dele de Paulo Augusto. Augusto eu pensei por conta desse cara aqui, o Santo Agostinho. E eu acho que o que ele fez foi pegar essa ideia do Sócrates e jogar ainda mais pro alto. Que ele basicamente o que ele fala é: tudo bem, isso aqui é a inauguração pra mim da consciência humana, esse livro aqui. Então, ok, o Sócrates tem muito a ver, o diálogo dele tem muito a ver com o modo de ele se comportar em público, né? O modo que ele conversa com os outros, o modo que ele age, digamos, na polis. O Santo Agostinho leva isso aqui a outro patamar, que é: tudo que eu faço importa e tudo que eu deixo de fazer importa. Porque eu estou caminhando em frente a Deus o tempo inteiro. Então, ele teve uma vida, digamos, atribulada, assim, no sentido de que ele era um sujeito que debochava da religião, ele não se importava muito com o culto divino, ele era extremamente vaidoso. E se uma pessoa é vaidosa e ela é absurdamente genial e inteligente como Agostinho, meu amigo, você está condenado a ir pro buraco, porque vaidade e orgulho somado a uma alta inteligência é a receita do inferno, por assim dizer. E o Santo Agostinho dizia quanto que ele estava caminhando para lá, né? A mãe dele era muito religiosa, Santa Mônica, ele debochava da mãe. Oh, mas isso é conversa aí, é conversa de gente que não estuda. Eu li aqui Platão, eu li Vigílio. Não, Vigílio não, Vigílio não. Não, Vigílio sim, ele leu Vigílio. Ele nasceu uns 400 anos depois de Vigílio. Eu li Sêneca, eu li Cícero, eu sou orador do imperador, sou muito mais inteligente que todo mundo. E essa Bíblia aí é um livro pra criancinha e tal, não sei o quê. E aí é que vai contando o processo de conversão dele. Que, em certa maneira, foi uma conversão intelectual e uma conversão de espírito. E essa ideia de que agora eu vou reescrever a minha vida diante de Deus, como que eu fui na minha infância, as maldades que eu fazia, o orgulho que eu tinha, a vaidade que eu possuía, e como tudo isso estava me levando pro buraco, e por um milagre eu entendi que eu estava indo nesse caminho. Bom, esse é o livro, sabe? E para mim é um dos 5 livros mais importantes já escritos, assim. É basicamente o nascimento da autoconsciência. Foi a primeira autobiografia, eu acho, que foi escrita. E é uma maravilha sem fim, tá? Eu acho que se você fez 30 anos de idade, esse é o primeiro livro que você tem que ler, tá? Depois dos 30 anos de idade. Tudo bem? Enfim, então esse foi o segundo livro. E aí eu acho que essa duplinha aqui, pra mim, foi Romário e Bebeto, tá? Bruno Henrique e Gabigol, no sentido de que acho que foi a providência divina que colocou esses 2 livros na minha vida. Porque a partir daí, digamos, eu mudei, tá? Então, enquanto eu era casado com a matemática, por assim dizer, e eu via a humanidades com um certo desprezo, a partir daí eu também tive um casamento novo e que até hoje, digamos, dá o tom dos meus dias. E aí passei alguns anos, tentei caminhar depois pela literatura.
Então, acho que foi um conselho da época do José Moninácio, Olavo de Carvalho, falando que a alta educação começava com literatura, 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 e meu conhecimento literário era bem escolar. E eu comecei a pegar listas de grandes livros, assim. Então eu pegava livros 100 maiores romances do século XX, O Estrangeiro, O Processo. E eu fui lendo listas assim, né? Eu tinha. Tava tentando correr atrás do tempo perdido, foi a época que eu li muito. E aí eu ficava lendo Madame Bovary, li Charles Dickens, 1984, Admirável Mundo Novo. Aí eu comecei a ir pra parte da literatura. E nessa de literatura, eu acabei caindo, 1 ou 2 anos depois, numa obra do Dostoiévski, né? Às vezes o pessoal fica nessa pergunta, por onde devo começar tal autor? Por onde devo começar tal autor? Então, essa pergunta é idiota, né? Você não tem um mapa de onde começar um autor. Então, o cara escreveu assim, sem ordem. Eu lembro que eu tava vendo algum vídeo no YouTube e alguém citou de passagem de Irmãos Karamazov num contexto que eu achei interessante. Eu falei, quer saber? Vou pegar o livro. E eu peguei, eu tava de férias na época. E eu peguei o Irmãos Karamazov, não era essa edição, ali no Kindle. Isso aqui é uma edição que eu ganhei do meu amigo Igor Ken, não sei se vai estar assistindo esse vídeo, mas ele me deu essa edição, que eu reli nessa edição, que é a edição da minha da Clube de Literatura Clássica. E aí, por que esse livro mudou? Também é um dos 5 livros, digamos, que mais me impactaram. Porque foi a primeira vez que eu vi literatura e filosofia juntos, por assim dizer. Então, para mim, eram 2 universos separados. O universo, digamos, dos acontecimentos e o universo das ideias. E eu não via muita associação entre esses universos. Talvez porque eu fosse, e seja ainda até hoje, absurdamente ignorante. Mas o Dostoiévski, ele cria para mim um gênero novo de romance, que é o romance com filosofia de boteco. Então ele pega os personagens dele, claramente personificam ideias, por assim dizer, ou personificam ideologias, sem caricatura, sem simplificações de grande escala, sem nenhum tipo de afetação. E aí eles personificam essas ideologias, eles sentam para conversar e existe uma espécie de luta de gladiadores em que essas pessoas representam as ideias. Então elas ficam debatendo sem parecer forçado. É uma conversa natural, mas em que está inserido na conversa a visão de mundo das personagens. Absurdamente interessante. E aí eu peguei esse livro, eu lembro que eu devorei assim uma semana, ficava com o Kindle na mão. E o Alyosha, claramente, para mim, representava ali um certo modelo de fé. E o irmão dele, o Ivan Karamazov, era um materialista ateu. E o Dmitry Karamazov era um sujeito que era a vida meio hedonista, movida por paixões. E aí tinha um quarto irmão, que é o da loucura. E eles sentavam para conversar. E você via claramente a visão de mundo ali se degladiando. E hora você concordava com um, e hora você concordava com outro. E eu falei, caramba, isso aqui tá em outro nível. E aí teve um problema para mim, que foi o fato de que por algum tempo Dostoiévski tornou a literatura insossa para mim, insípida. Eu não queria ler mais nada porque tudo parecia fraquinho, assim. Tudo parecia, digamos, sem graça, meio conversa de crianças. E aquilo ali era mortalmente interessante para mim. Então eu fui lá, li Crime e Castigo, li Os Demônios, Notas do Subsolo. E eu então deixei guardado O Idiota, que é outro grande clássico dele, porque eu não quero ter gastado todas as grandes obras dele, por assim dizer. Eu comecei a ler a biografia dele, tá aqui, ó. Aqui em cima a biografia do Joseph Franklin, em 5 volumes. E até hoje é meu autor favorito, assim. Então, esse livro me marcou pelo fato de que eu comecei a ver como as ideologias conduzem as pessoas, sem elas tomarem conta disso, por assim dizer. Às vezes você nada mais é do que um boneco de ventríloco de alguma ideologia e a sua voz não é a sua voz, tá? São outras pessoas, outros pensadores falando pela sua boca. E assim, enfim, Irmãos Karamazov até hoje é meu romance favorito. E aí, quando eu pensei que já tinha encontrado o grande autor da minha vida, falei, meu Deus, esse cara aqui pra mim vai ser o meu artista de predileção, vai ser esse rapaz que eu vou ter sempre em mente. E aí surgiu outro autor. À medida que você se interessa por esse assunto de literatura, cultura, de modo geral, alguns nomes vão aparecer com frequência. Então você sempre vai se deparar com o nome de Homero, o nome do Dostoiévski, o nome do Dante Alighieri, Virgílio, Camões, Cervantes. Então tem alguns nomes que vão aparecer com frequência à medida que você se interessa por esses assuntos. Eles vão ser citados com frequência, o nome dele vai aparecer e as suas obras e assim por diante. Dentre todos esses autores citados com frequência, tem um que se destaca acima de todos os outros. Tá? Ele é claramente o mais citado,
o mais plagiado, por assim dizer. E estou falando dele, do nosso quarto livro, Hamlet. Então, esse livro aqui, não foi essa edição que eu li, mas foi a primeira obra do Shakespeare que eu li. Eu lembro que era uma noite, assim, 2015 já, 2015, 2016. E aí eu comprei uma versão assim baratinha, eu não tinha ainda. Era teatro, tinha certo preconceito. Falei, pô, eu gosto de romance, não quero ler teatro e tudo mais. E aí eu comprei, eu fui dormir, 11h30 da noite. Aí eu falei, vou abrir esse Hamlet aqui pra ver se é tudo isso que falam aí. Então, esse pessoal é muito encantado com esse cara, é exagero. E eu comecei a ler aquilo ali e falei, cara, não é possível, não é possível, não é possível. E aí eu fui lá, varei a noite, a madrugada. Falei, não é possível que alguém escreva o que esse cara escreveu, assim. Porque ele junta uma certa. Claramente uma erudição, com uma coisa extremamente popular, extremamente divertida. Então a peça tem momentos que você gargalha, assim, mais do que você gargalha lendo Don Quixote, por exemplo. E na outra linha em seguida é uma coisa profunda, e na outra linha é piadinha, e na outra é uma passagem meio misteriosa, assim, e a outra. E assim, tudo que eu gosto tava lá. Tudo que eu gosto tava lá. Eu costumo dizer que meu estilo favorito é o que une o erudito ao popular, que é mais ou menos o Ariano Suassuna, digamos, no Brasil, né? Então você vê claramente que essa fusão é Shakespeare, assim, em poucas palavras. E aí eu lembro que eu li Hamlet, no outro dia eu entrei no site da Amazon e pedi Otelo, pedi Macbeth, eu queria ler tudo. Aí li umas 15 peças e também, mesma coisa. Falei, cara, eu vou acabar as peças. Ele tem umas 30, eu vou agora ler uma por ano só, uma nova por ano, e vou ficar relendo as antigas. Então Hamlet eu devo ter lido 7, 8 vezes já. Porque, embora não seja a minha peça favorita dele, a minha favorita chama-se Medida por Medida, mas, de certa maneira, Hamlet eu considero a maior, tá? Então, existe um debate se é Rei Lear, se é Macbeth, se é Hamlet e tal. Mas Hamlet, claramente, pra mim, é obra de gênio, assim. Talvez seja a maior obra da literatura, nesse sentido, de que é uma obra leve, ela é espirituosa, ela é inteligente, não tem clichê, os personagens são profundos, eles são marcantes, você lembra de todos os personagens, os diálogos, ao mesmo tempo que são divertidos, eles são sérios, é inexplicável. Tem dois tipos de autores que eu não gosto, que eu odeio, que é o autor muito espirituoso, então é aquela expressão americana, too cool, too school, né? Tipo, muito legal pra fazer parte da escola, assim. Que fica o tempo todo com frase espirituosa pra mostrar que é engraçadinho. Eu li até um romance recente, assim, um policial, O Jantar Secreto, que pra mim era nesse estilo. Toda hora o cara queria ser engraçadinho, queria ser o divertido da turma. Então eu não gosto desse estilo. E eu não gosto do estilo de olha como eu escrevo bem. Olha que frase bem construída. Olha como eu tenho sacadas geniais. Olha essa inversão. Olha esse parágrafo. Então eu não gosto de autor que chama a atenção para a própria escrita. Então eu acho que eu li o Amor nos Tempos do Cólera do Garcia Marques. Eu não gostei porque eu tive essa impressão que ele queria mostrar que escrevia bem o tempo todo. E o curioso do Shakespeare, pra mim, é que ele tá na borda, assim. Ele tá na bordinha. Ele é o cara que. Ele parece que tá querendo ser espirituoso e parece ser o cara que quer escrever bem o tempo todo. Só que ele chega num ápice sem ultrapassar, sem forçar a barra nenhuma vez. Então ele está, digamos assim, nesse estágio da arte de que as coisas não parecem fingimento e ao mesmo tempo elas estão ali na fronteira, assim, de parecer forçado. Então hoje é meu autor favorito. Eu acho que se você só leu Shakespeare a vida inteira, você morreu bem lido. Então tem um crítico literário que é o Harold Bloom, que ele fala que os 5 nomes que mudaram o Ocidente, ele é até ateu, ele fala que é Moisés, Jesus, Paulo, Shakespeare e Freud. E Shakespeare, ele fala que Shakespeare inventou o ser humano como é hoje, tá? Esse ser humano um pouco mais leve, mais brincalhão, e assim por diante. Então esse livro aqui, enfim, tem que estar nessa lista. Eu bato aqui o celular treme, então depois eu vou tentar corrigir isso. E o quinto livro eu li recentemente, esses todos eu li na casa dos 20, né? E o próximo livro é o único que eu li na casa dos 30. Também é um romance. E é um romance japonês, tá? Que é o Musashi. Musashi Eiji Yoshikawa. É extenso, são 3 volumes, esse é só o primeiro. Um amigo de muita confiança me indicou, disse que eu deveria ler. Falei, cara, são 1.800 páginas, tem que ser muito bom pra eu me aventurar nisso. E ele falou, confia. Vai parecer pouco, 1.800 páginas, e eu posso dizer que eu estava montado na razão, tá? Então, se tivesse 5.000 páginas, pra mim seria melhor, porque é basicamente uma espécie de biografia romanceada do Miyamoto Musashi, que é o maior samurai da história do Japão.
Se você for a uma livraria e na seção de administração, vai estar lá a Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, e vai estar o livro dos Cinco Anéis, escrito pelo próprio Miyamoto Musashi. E ele é o samurai que nunca perdeu nenhum duelo, né? Nunca perdeu nenhuma luta. E ele tinha uma filosofia lá de transformar, digamos, a alma em uma espada. E ele, basicamente, por que esse livro me impactou tanto? Primeiro que eu gosto do tema samurai, Japão, feudal. Mas é o espírito que ele põe no Musashi de ser alguém que quer realmente se tornar bom em alguma coisa. Então a gente tem uma tendência de passar a vida querendo gerenciar a mediocridade, por assim dizer. É aquele estado basal de homeostase, como dizem, de buscar o conforto, buscar a tranquilidade, buscar a paz, fazer o mínimo possível para você pelo menos manter o status em que você está hoje e fazer um pouquinho mais que o mínimo para melhorar de vida, por assim dizer. E melhorar de vida, geralmente, as pessoas associam a adquirir mais bens materiais, né? E o Musashi não. Ele é o cara que ele vai dedicar a vida dele a se tornar o maior samurai do Japão. Então, pra mim, é a história de você querer se tornar bom em alguma coisa. Aqui, por acaso, aqui é ser um samurai, mas pode ser bom ser um médico, ser um professor, ser um psicólogo, ser um pai, ser um marido, ser um filho. Então é você querer realmente se tornar bom em alguma coisa e você conduzir a sua vida e as suas ações de modo que aquele seu projeto aconteça com a maior probabilidade possível, tá? Então esse livro, pra mim, ele é o antídoto contra a mediocridade. Quando meu filho fizer 15 anos, eu vou falar que ou ele vai ler o Musashi ou eu vou expulsar de casa. Porque pra mim é um livro é muito bom pra essa faixa de idade, 15 a 18 anos, em que os jovens estão meio assim preguiçosos, às vezes meio indolentes, em conflitos pessoais. E ele mostra que você ter um objetivo e você conduzir a sua vida de modo que ele aconteça com a maior probabilidade possível é um modo honrado de se viver e que não vai ser nada fácil. Tá? É curioso que o livro inteiro ele contrasta o Musashi com o amigo dele, o Matahashi, que tem praticamente o mesmo objetivo do Musashi, mas não tem, digamos, a mesma força de vontade. E o Matahashi o tempo todo vai lá e passa a noite de bebedeira, e acorda na sarjeta, fala, não, amanhã vou mudar, vou ser uma pessoa nova. Aí no outro dia bebe de novo, aí no outro dia foge com a esposa de um rapaz. Então ele é o cara que quer ser bom, mas fica o tempo todo caindo no buraco. E isso faz com que ele se torne alguém invejoso em relação ao Musashi. E o Musashi é o sujeito que, enfim, tenta transformar a alma em uma espada. Então esses foram os 5 livros, talvez eles ganhem depois vídeos em particular para cada um deles. A minha intenção era fazer uma coisa curta, eu vi que eu passei aqui do ponto já. E depois me fala se você gostou desse modelo aí de vídeo, de top 5, por assim dizer. E vamos continuar conversando em breve. Muito obrigado pela companhia e até mais.